Olá, irmãos. Hoje é quarta-feira e vamos continuar o estudo da lição com o tema A Bíblia como História. Vamos fazer nossa oração. Querido Deus e Pai, mais um dia nós te agradecemos pela vida e pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Esteja conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia como História. A Bíblia é um livro único e singular porque ela está atrelada à história. Ela faz parte da história humana. Diferente de outros livros, de outras religiões, a Bíblia ela é um livro histórico. Nós temos alguns exemplos de livros em outras religiões, como o livro de Buda, da religião budista, que é chamado de Tripitaka. Esse livro é dividido em 3 partes. Primeiro são regras de conduta, a segunda parte são discursos de Buda e a terceira parte é uma parte mais filosófica. Temos também outros livros pelas religiões. O livro de Confúcio é chamado de Analectos. Ele é conhecido como um diálogo de Confúcio, uma seleção de textos atribuídos a esse pensador. O outro livro, o livro do islamismo, é chamado de Alcorão. Ele é um conjunto de livros, dividido também em versículos e capítulos. Nesse livro, baseado unicamente na história de Maomé, do profeta do islamismo, ele descreve a sua história, seu encontro com um anjo. Segundo ele, teve visões e sonhos e resolveu escrever o livro. Percebemos que os livros de outras religiões são baseados em uma única pessoa, em seu Criador, na pessoa que pensou em escrevê-lo, nas pessoas que o mundo hoje tem seguido, como Buda, Maomé e Confúcio. A Bíblia é diferente. Ela é um livro que aponta para o Criador do mundo, não uma pessoa comum. E na Palavra de Deus, ela aponta a salvação. Ela é um livro histórico porque ela não é contada apenas em um espaço de tempo, em um único lugar. É um livro contado em 3 continentes, relatado por pessoas que viveram na época. Nós temos um texto bíblico para analisar hoje, que está em 1 Coríntios 15, do verso 3 ao verso 5, que diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Aqui está um relato histórico das pessoas, das testemunhas oculares, que viram Jesus depois da sua ressurreição. É interessante perceber que Deus ele registra as ações na história à medida que elas se desenvolvem em direção a objetivos. Primeiro objetivo é a promessa de um Messias. E o segundo objetivo é a segunda vinda de Cristo. Tem outro texto que reforça essa ideia da Bíblia e a história, que está em Lucas, no capítulo 24, no verso 34, que diz assim: os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, o verso 35, então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse trecho fala do encontro dos discípulos com Cristo no caminho de Emaús. Ou seja, a história relata, testemunhas viram que Jesus ressuscitou. Qual o significado da ressurreição de Cristo? É apenas um relato histórico que podemos ler e saber que Jesus realmente ressuscitou. Mas existe um significado muito mais além da ressurreição de Cristo. Está em 1 Coríntios 15, no verso 22. Que diz assim:
Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo é uma tipificação do primeiro Adão. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, a ressurreição de Cristo é um símbolo de que Ele venceu a morte e nós ressuscitaremos também. Tem você confiado nas promessas da palavra de Deus? Tem você acreditado na história bíblica, nos testemunhos escritos e inspirados por Deus ao longo da história humana? Confie nessas palavras. Acredite que elas são fiéis e verdadeiras. E você terá uma esperança e um futuro melhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Tua palavra é a revelação para o nosso tempo. O Senhor deixou a Tua palavra como uma carta de amor escrita por pessoas comuns, mas inspiradas pelo Senhor. Coloca em nós o desejo de buscar, entender e viver a Tua palavra e acreditar em tudo que foi escrito. Em nome de Jesus. Amém.